Graça e paz, bom dia, você pode se assentar, Deus te abençoe. Nós vamos continuar o nosso assunto do trimestre, onde nós estamos abordando alguns aspectos da dimensão do ministério de Jesus. Tem sido um tempo extraordinário de crescimento, conhecimento da palavra de Deus. Quando o nome de Jesus é mencionado, nós precisamos ter informações profundas a respeito de Jesus. Quando alguém nos pergunta a respeito de Jesus, nós não podemos ficar no raso. Quem que é Jesus? Jesus nasceu 2000 anos atrás, morreu para nos salvar. Essas são informações básicas. Nós precisamos ter informações mais profundas a respeito de Jesus, né? Hoje nós vamos estudar aqui uma das instituições mais importantes da nossa fé, que é a ceia, que é o memorial da nova aliança. Jesus instituiu algumas coisas para a igreja. E se pudéssemos aqui, é claro que tudo que ele instituiu é importante, mas se pudéssemos aqui classificar no nível de importância, eu diria que a ceia está entre as duas mais importantes. Qual que seria a outra então? O batismo. Batismo e ceia, as duas instituições mais importantes da nossa fé. Nós vamos ler o textuário, o texto bíblico primeiro, é essa referência que está ali. Nós vamos fazer o seguinte, o que tem mais aqui? Acho que é mulher que tem mais, né? Então vamos fazer o seguinte, as mulheres vão ler a primeira referência, Mateus 26, do 17 ao 21, e aí depois nós, os homens, vamos ler do versículo 26 ao 30. Então eu vou dar para a turma aí, a almaiada aí, a chance de competir à altura. Né? Então vamos lá. Quem não tem a revista, você pega uma carona aí, a carona vai ficar mais difícil, você está mantendo o distanciamento, né? Leia na Bíblia mesmo. Mateus 26, 17 a 21. Vamos lá, mulherada. 1, 2, 3. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E disse ele: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu, e o deu aos seus discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe também, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos isto desde agora: não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Textuário.
Vamos todos, homens e mulheres, 1, 2, 3. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Mateus. Isso aí. Perceba que essa fala aí de Jesus, ele já pressentindo o que iria acontecer, alertando os discípulos, todos os passos seguintes. Esses momentos aí eram momentos assim de muita dor, porque com a divindade, com o aspecto divino de Jesus, ele sabia de tudo que iria acontecer. E aí começou a sentir por antecipação o sofrimento que ele haveria de passar no Calvário. Tanto é que o texto diz que Jesus, orando lá no jardim do Getsêmani, junto com alguns dos discípulos que mais dormiram do que oraram. Tinha alguém dormindo no canto aí, mas deixa esse negócio para depois aí. E aí Jesus suou gotas de sangue. Olha que sofrimento terrível, né? Ele via por antecipação. Alguns objetivos dessa aula de hoje, da nossa lição de hoje, que nós precisamos ter em mente, ter a nossa compreensão, compreender as circunstâncias que motivaram Judas Iscariotes e os líderes religiosos de Israel a intentar contra o mestre. Esse é o primeiro objetivo. Então você precisa ter isso aí em mente, ter essa compreensão. O que motivou Judas e o que motivou os líderes religiosos. Segunda coisa, conhecer o significado da Páscoa judaica, seus preparativos e rituais, e compreender sua associação à expiação substitutiva realizada por Jesus, trocando a miúdos. Qual que é o significado da Páscoa? Como que era preparado? Qual o ritual que deveria ser observado? O que isso tem a ver com o sacrifício de Jesus substitutivo? Ou seja, o que é substitutivo? É ele morrendo no nosso lugar, né? Certo? A expiação é nos purificar, nos substituindo, tomar o nosso lugar. E por fim, entender que Jesus instituiu a ceia, e esta seria oferecida em memória do seu nome, anunciando a sua morte até que ele venha. É por isso que é, memorial. Existem algumas doutrinas a respeito da ceia, né? Como, por exemplo, a transubstanciação, que é uma doutrina católica. Eles acreditam que, de fato, na verdade, lá não é nem pão mais, né? Mas vamos usar a figura aqui do pão. Eles acreditam que o pão transforma na carne. O vinho transforma no sangue. Que nome que dá esse? Transubstanciação, ou seja, foi transformado. O pão deixou de ser pão e o vinho deixou de ser vinho. O pão se tornou carne e o vinho se tornou sangue. Nós não cremos nisso. Isso não é bíblico. Quando você come o pão, ele tem gosto de quê? De pão. Quando você bebe o vinho, que no nosso caso é o suco de uva, ele tem gosto de quê? Suco de uva, não tem gosto de sangue, né? Na igreja do primeiro século, principalmente, havia, naquela época das perseguições, né, de uma forma muito grande, por causa disso, né, as pessoas chamavam os cristãos de canibais, né, que eles, pela expressão de comer do corpo e beber do sangue,
Havia esse pensamento aí por parte dos perseguidores de que os cristãos eram canibais. Existe ainda uma outra doutrina a respeito da ceia, que é a consubstanciação, né? Que o corpo de Jesus, de fato, ficaria misturado ou presente na ceia, não é? Só que a ceia é para nós um memorial. Essa é uma terceira doutrina. Aí é a que nós cremos, que nós fazemos isso em memória dele. O pão é uma representação, é um símbolo. O cálice é uma representação, é um símbolo, ok? Tem na revista, eu até não iria falar não, mas eu vou falar assim mesmo. Tem na revista de Mestre uma recomendação, que eu acho que é interessante fazê-la aqui. Nós vamos estudar a próxima lição, onde vai tratar a respeito do julgamento de Jesus. E houve uma recomendação aqui para quem não assistiu, assistir o filme Paixão de Cristo, aquele lá do Mel Gibson, de 2005. Né? Se tiver problema com violência aí, eu recomendo que você não faça, mas porque o filme é bem violento. Né? Basicamente, o que eu vou comentar com você está aqui na tela, com alguns acréscimos da revista aí e tal, algumas mudanças de algumas palavras mais simples. Nessa lição abordaremos os fatos que imediatamente antecederam a consumação do plano redentivo. O que é o plano redentivo? De redenção. Né? Estávamos caídos, o plano de redenção que era a crucificação. Consideraremos, pois, que os peregrinos judeus naquela ocasião dirigiram-se a Jerusalém para celebrar a Páscoa, ou seja, para comemorar a libertação de Israel do cativeiro egípcio. Então, está aqui já de cara na introdução, o que representava a Páscoa? Qual que era a simbologia? Qual que era a razão dos judeus celebrarem a Páscoa? Exatamente isso aqui, ó. Era a comemoração da libertação dos israelitas do cativeiro, da escravidão egípcia. Lembra lá que quando, antes do povo sair, Deus ordenou a Moisés que falasse aos israelitas que era para matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, não é? O anjo da morte passaria à meia-noite e mataria todo o primogênito, animal e humano da terra dos egípcios, mas na casa dos israelitas, que onde estivesse lá o sangue passado no umbral da porta, o anjo da morte não teria efeito sobre aquela casa. Nesse momento, além do sangue, cada membro da família deveria também comer do animal. A Páscoa israelita tem a adição aí, não é de chocolate igual tem na nossa cultura, esse negócio todo. E é um negócio tão esquisito, eu não sei se você já parou para pensar. Ovo de chocolate. Qual que é o animal que representa a Páscoa aqui na nossa cultura? É um coelho. Vocês já viram coelho botar ovo, gente? E além disso, de chocolate. É um negócio só comercial mesmo, né? É um negócio estranho. Coelho botando ovo. É mole um negócio desse? A Páscoa judaica, além da carne do cordeiro, ervas amargas. Então, meu filho, você quer celebrar a Páscoa? Tem algumas igrejas aí fazendo celebração de Páscoa. Isso não é bíblico. Viu, pessoal? Isso não é bíblico. Páscoa é um ritual judaico. Tem algum problema os judeus celebrarem a Páscoa? Não tem problema nenhum os judeus celebrar a Páscoa. Isso é da cultura deles. Mesmo um judeu convertido, não. Desde que ele entenda que Jesus é o nosso cordeiro
pascal, não é cordeiro pascual, não, viu? Pascual é um sobrenome de algumas pessoas que tem por aí. É pascal mesmo, dá a impressão que está errado, mas não está. É cordeiro pascal, certo? Então, quer celebrar a Páscoa? Então vamos fazer o seguinte: você vai arrumar um cordeiro, você vai arrumar ervas amargas. Eu sugiro para você jurubeba, boldo, né? O novo de chocolate é muito fácil, é mamão com açúcar, é tranquilo, né? Então, qual que é a simbologia da Páscoa para os judeus? Libertação, comemoração da libertação dos israelitas do cativeiro egípcio ou da escravidão egípcia. Em meio às tensões promovidas pelos segmentos políticos e religiosos, Jesus pressentiu que vivia suas últimas horas na terra. Assim, instituiu a ceia como um memorial a ser observado. Então, observado por sua igreja até o seu retorno, não é? Então, Jesus não falou assim, celebre a ceia de 30 em 30 dias, ou toda semana, ou de 15 em 15 dias, ou trimestral, semestral, anual. Não tem um tempo, ou de quanto em quanto tempo se faz. Jesus não falou isso, não é? Normalmente, aqui no Brasil, a cultura normal das igrejas é essa mesma nossa, mensal. Mas existem lugares que fazem diferente, não tem problema nenhum nisso. Eu mesmo já participei de 3, 4 ceias numa semana. E qual que é o problema? Não existe problema. O negócio é fazer. Fez, tem que ser de quê? Um memorial até que ele volte. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir, tem ali um texto muito claro, é o conhecido como texto áureo da ceia, onde Paulo, repetindo as palavras de Jesus, dizendo para fazer até que ele volte. Porque quando ele voltar, irmãos, nós vamos participar de uma outra ceia. E essa vai ser melhor do que a que nós participamos aqui. Porque nós participaremos na sua presença. Aleluia! E o interessante é que a Bíblia diz que é Ele mesmo quem vai servir a mesa. Lá não serão os diáconos quem vão servir a mesa, é Ele mesmo quem vai servir a mesa. Já pensou que coisa grandiosíssima, que festa que será? Vamos lá, porque essa lição é grande demais. Primeiro tópico da lição: os chefes religiosos procuraram ocasião para matar Jesus. O mestre falou-lhes que lhe era necessário seguir para Jerusalém e oferecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Lá no telão, Jesus, com tais declarações, preparava seus discípulos em relação às suas anteriores e repetidas predições. O Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Vamos por parte ali no parágrafo que está no telão. É o seguinte, Jesus alertou os discípulos sempre durante o seu ministério. Judas fez a bobagem que fez, não foi de inocente, ele fez de maldoso, que Jesus tinha alertado. Pedro fez a bobagem que fez, também de teimoso. Horas antes, inclusive, Jesus alertou ele. E não foi só Judas e Pedro que fez bobagem. O texto diz que Jesus depois
teve que ir atrás dos discípulos porque eles voltaram para a pescaria de novo. Mas Jesus passou o seu ministério durante todo aquele tempo de treinamento com Jesus, com os discípulos, alertando eles do que iria acontecer. Eles não eram inocentes, Jesus tinha prevenido-os. Automaticamente, qual que era o argumento? Estava toda a perseguição da questão dos líderes religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, que eram um terceiro grupo que é menos falado, mas também lá estavam, que também era contra o que Jesus fazia. Jesus passou o tempo inteiro lutando com essa turma aí. Nós vamos ver no próximo ponto quais que foram as motivações dessa perseguição, e aí vai ficar um pouquinho mais claro para a gente. Exatamente aí, 1.1, está na sua revista aí. Quais foram as motivações da perseguição? As últimas pregações de exortação e reprovação aos líderes religiosos. Isso aqui pesa demais, gente. Isso aqui pesa demais. Eu já tive a minha orelha puxada. Já falei que uma vez, vou falar de novo, você não percebeu, a minha orelha é bem pequena. É até difícil para pegar. Mas uma liderança minha anterior puxou minha orelha umas 2 vezes por mensagem que eu preguei. E a minha resposta foi essa: se o senhor me contradizer biblicamente, eu retiro. Não, mas não está errado o que você falou. Então pronto, irmão. Ué, se não está errado o que eu falei, por que não pode falar? Complicado, né? Então, as pregações de exortação, Jesus tocou na ferida. Interessante que a Bíblia diz que Deus exorta aqueles a quem Ele ama, não é? Então, se Deus está puxando a nossa orelha, irmão, agora, um cuidado de quem vai pregar, eu falo aqui para algumas pessoas que pregam, né? Um cuidado que a gente precisa ter é saber que quem está falando aqui na frente, ele está falando para a noiva do Cordeiro, né? E não se corrige a noiva de qualquer maneira. Não se corrige a noiva dando pancada de qualquer maneira, não, senhor. Se corrige a noiva com temor. Se corrige a noiva com respeito. É assim que faz. Não é? As palavras precisam ser bem colocadas. E aqui eu não estou falando nem de tom de voz, não, porque tom de voz já é uma outra questão. Tem uns que é mais mansinho, tem uns que falam assim num tom mais... Vou usar aqui um tom pentecostal. Não existe isso não, mas você já entendeu. Mas precisa ser feito com graça, com temor. Jesus exortando, reprovando os líderes religiosos, a situação ficou meio apertada para o lado deles, e aí está aí um dos motivos. A outra coisa, as curas e os milagres que ele operava. Você imagina uma turma de líder religioso da época de Jesus, uma turma de sacerdote, sumo sacerdote, fariseus que eram pessoas que seguiam a lei assim ao pé da risca, religioso mesmo. Você imagina uma turma de escriba. O que era o escriba? Era aquele que tinha a função de entender a lei e explicar para o povo. Na época que não tinha um armazenamento de escrita como se existe hoje, que você imprime num papel e fica guardado centenas de anos aí, naquela época, como que era feito? Era escrito de novo, era manuscrito, pegava de um manuscrito antigo e escrevia de novo, para ir preservando. Era essa turma de escribas que faziam isso. Você imagina essa turma conhecendo a lei de cor e salteado, e pensa numa turma religiosa, fria, que não curava nem dor de cabeça.
E aí vem Jesus e começa a ressuscitar mortos, fazer surdo ouvir, fazer cego enxergar, fazer mudo falar. E aí? A turma começou a ficar doida. Mas quem que é esse cara? Esse camarada, daqui a pouquinho, ele vai deixar a gente para trás. Ciúmes. Né? A outra coisa, ressurreição. Acabei de falar, a ressurreição não só de Lázaro, né? Mas a de Lázaro aqui chamou muito a atenção. Outra coisa, a autoridade demonstrada por Jesus ao expulsar os cambistas do átrio do templo. Jesus chegou lá e fez assim, suponhamos que isso aqui seja um cambista. Ô, cambista, meu filho, você não pode vender aqui não. Você podia fazer o favor de retirar a sua bancada daqui? Vai lá para fora. Ô, outro cambista, você está vendendo pombo aqui, né, meu filho? Está bonitinho, você podia dar licença? Foi assim que Jesus fez, não. Tem gente enganado com Jesus, até hoje, crente enganado com Jesus. Sabe por quê? Nós estamos influenciados pela questão do politicamente correto e acha que Jesus era só aquele paz e amor assim, sabe? Aquele Jesus assim, muito de boa, que agrada a todo mundo. Se Jesus fosse um desse aí, usando uma palavra aqui bem no popular, desculpe o Zé e desculpa o Manuel, mas se Jesus fosse um Zé Mané desse, não teria entrado para a história e revolucionado o mundo como revolucionou, não, gente. Jesus não era esse paz e amor do jeito que a turma prega por aí, não. Ele tinha paz, ele é a paz, ele tinha amor, ele é o amor, mas havia energia no seu coração, na sua vida, para repreender aquilo que estava errado. Quando Jesus chegava num lugar, ele não passava desapercebido. Guarde isso que eu estou te dizendo. Se Jesus fosse desse, paz e amor, tranquilinho, do jeito que muita gente pensa aí, ele não geraria tanto alvoroço nos lugares onde ele chegava. Onde ele chegava, daqui a pouquinho tinha um monte de gente, era tumulto de gente. Era muita gente. E toda vez que ele realizava um milagre, alguma coisa assim, em proporção grande, para não gerar tumultos maiores, na maioria das vezes ele rachava fora. Saía vazado, como diz. Então, preste atenção nisso aí. Por fim ali, por ciúme e inveja, os chefes religiosos não cessavam de procurar uma oportunidade que fizesse o Senhor calar-se para sempre. Lembra lá no início, que eu apontei aí, compreender as circunstâncias que motivaram Judas e os líderes religiosos de Israel a intentar contra o mestre? Então está aí a resposta a respeito dos religiosos, né? Eu falei isso aqui lá no comecinho, compreender as circunstâncias que motivaram, no caso Judas nós vamos ver agora, acabamos de ver os religiosos, as circunstâncias básicas foram essas aí, ok? Entra-se Judas como um fator, acredito, que surpreendente para os religiosos. Eles não contavam com o surgimento de Judas, né? Eles esperavam que a coisa iria acontecer de uma outra maneira, só que Judas assim caiu com uma luva, né? Vou falar como uma máscara aqui então, para ficar mais fácil para você compreender aí, né? Tô tão familiarizado. Veio assim, num projeto assim que eles não tinham feito, e a coisa aconteceu de uma forma extraordinária para o intento deles. O que aconteceu?
os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, certamente os mais influentes, membros do Sinédrio, que era a espécie de senado naquela época, reuniram-se extraoficialmente na casa do sumo sacerdote para planejarem um modo de fazer Jesus desaparecer do cenário. Olha que coisa, ao ponto que ele incomodou de uma forma tão grande que as principais autoridades religiosas e políticas se reuniram. Já viu aí nos jornais? O prefeito, o governador, o presidente, dá mais para o presidente, né? Teve uma reunião, participou de um encontro, numa agenda extraoficial, não estava programada. Foi esse caso aí. Não dava para entrar na agenda do senador, ou no caso aqui, como reuniu na casa do sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? Traduzindo aqui para uma linguagem nossa, para você entender, o sumo sacerdote era o pastor presidente. Então, traduzindo aqui, só para você entender, reuniu a liderança política e a liderança da igreja na casa do pastor André para tramar, tirar Jesus do cenário. Era esse o cenário. É só uma suposição, viu, gente? Ajuda aí. Eles decidiram esperar o término da festa da Páscoa, quando certamente muitos visitantes já teriam se retirado para Jerusalém. Olha o texto aí, vamos todos ler juntos, forte, 1, 2, 3. Tendo Jesus... Está vendo? A trama, eu não sei se está dando para ver direitinho, a cara dos homens ali, isso é do filme lá, do Paixão de Cristo. Está vendo como que foi a trama tão terrível? Vamos esperar, tudo calculado, gente. Tudo calculadinho, né? Para coisas acontecer mesmo de fato. Só que Jesus não foi apanhado de surpresa. A questão toda aqui é essa, né? Não houve nenhuma surpresa para Jesus. Ele sabia do que iria de fato acontecer. Parece que, eu não sei se eu ouvi errado, de repente eu tenho ouvido errado, parece que na hora que alguém leu aqui, leu anciões, parece que eu ouvi isso aí, isso aqui, tem muita gente que faz isso aí. Tem umas músicas aí que falam dos anciãos, aí, anciões, né? Anciões, não existe anciões não, hein? Anciãos. Está ali o professor de português ali, lá aí. As motivações de Judas. Vamos lá. Qual que foram as motivações do Judas? Ao que tudo indica, né? Judas nutria pensamentos perversos em relação ao mestre havia algum tempo. O texto bíblico também nos informa que Judas foi ter com os príncipes dos sacerdotes e ofereceu-lhes seus serviços em troca de dinheiro. O que acontece? Alguns estudiosos dizem que Judas era um patriota assim, muito radical. Ele pensava como os judeus de fato esperavam e espera até hoje, um Messias político, né? Você sabe bem que Israel não recebeu Jesus como Messias. Eles esperam um líder político até hoje. Como Jesus não veio nessa sua primeira vinda para resolver questões políticas, Israel não aceitou. Só que Jesus ensinou isso para os discípulos. E Judas não quis entender.
Então ele pensava que Jesus, quando operava um milagre, por exemplo, ele tinha que ir para a praça para ser aplaudido, ser ovacionado e ser arrastado pela multidão. Aquele negócio todo, era essa a expectativa de Judas a respeito de Jesus, que, com aos poucos, foram se frustrando. Como eu disse anteriormente, Jesus fazia um grande feito, ao invés de ir para a praça para ser ovacionado, ele se escondia. Ao invés de estar entre os principais de Israel, Jesus preferia a casa do leproso. Jesus preferia a casa do cobrador de imposto. Então aquilo foi frustrando Judas. Mas por falta de ensinamento e alerta, não. Alguns acham que Judas, e aqui suposições, viu? Ao trair Jesus, pensava que ele seria forçado a usar o seu poder para derrotar os romanos. Está vendo o que eu estou dizendo? Qual que era o maior anseio de Israel nos dias de Jesus? Ficar livre dos romanos. Gente, o Império Romano foi o império mais cruel que já existiu. O nível de crueldade deles foi sem limites. Eles não tinham limites para o nível de crueldade. E aí não é o nosso assunto, mas eu vou só apenas citar. A igreja passou um tempo, na época das cruzadas, conhecida aí a idade das trevas, aquele tempo das perseguições, exatamente por se aliançar ao Império Romano. E aí toda a crueldade que o Império Romano fazia, a igreja passou a fazer. Então, qual que era o pensamento dos israelitas? Que o Messias iria levantar-se naqueles dias do Império Romano e iria livrar Israel. Só que Jesus não veio para fazer isso. Judas pensava. Outros acham que Judas convenceu-se de que Jesus era um falso Messias e que o verdadeiro ainda estava por vir. Nesse caso, é um pensamento, se é que foi um pensamento de Judas, é na verdade um pensamento de Israel como um todo. A única coisa que Israel tem de benefício da vinda de Jesus é o turismo religioso. Porque o resto, como nação, até hoje, estão esperando do Messias vir. Ou talvez ele tenha se aborrecido com a atitude aparentemente descuidada de Jesus em relação à lei, ao associar-se aos pecadores e violar o sábado. Jesus veio, na verdade, trazendo, ao meu ver, ao invés de afrouxar a lei, Jesus veio foi para apertar mais. Só que no pensamento deles naquele tempo, Jesus estava muito relaxado. Jesus estava light. Num pensamento equivocado de alguns que Jesus era liberal, que na verdade liberal não tem nada a ver com essa questão aí. A teologia liberal é outra coisa. Então é isso aí. Então, respondendo lá, qual que era o primeiro objetivo da lição, lá no início, compreender as circunstâncias que motivaram Judas, nesse caso está aí, e também os religiosos. Ficou claro isso aí, gente? Amém ou não amém? Então, pronto. A última ceia, no tópico 2 da sua revista, antes de ir para o tópico 2, tem um texto bíblico aí, vamos ler ele? 1, 2, 3, durante. Vamos, gente, ler. Vamos lá. Replicou-lhe Jesus: Tem gente que tem a mania de usar a Bíblia no amuleto da sorte, né? Aquele negócio de que, eu estou precisando ouvir Deus falar comigo. Vou abrir aqui e vou ler um texto. Aí estava junto lá com a turma, lá abriu. Aí apareceu o texto: um de vós é o diabo.
Muito ruim. Na última ceia, eu já tinha mudado? Olha, gente. São os acréscimos, né? Esse acréscimo aí está na revista nossa de professor. Eu achei isso aqui interessante. 30 moedas de prata. Esse era o preço de um escravo. Você pode ler isso em Êxodo 21, 32. Também era o valor designado por lei como indenização pela morte de um escravo ocasionada pela investida de um boi. Talvez tal quantia tenha sido oferecida como um sinal de desprezo à pessoa de Jesus. Até nisso aí. Mas na verdade isso é profético. É aquele que se coloca no lugar do outro. É aquele que faz o que o outro deveria fazer. Né? Agora sim, a última ceia. Era costume dos judeus devotos participarem da Páscoa em Jerusalém. Dessa forma, Jesus, que se achava em Betânia, mesmo ciente do que lhe havia de acontecer, subiu até a cidade, pois sabia que seu tempo estava próximo. Então, qual que era o costume aí? Isso é importante você saber. Era costume dos judeus participarem da Páscoa em? Fala, meu filho, em Jerusalém. Jesus estava em Betânia, um outro lugar, fora. Então Jesus foi para Jerusalém para participar, mesmo sabendo que estava correndo risco, certo? Para participar então da Páscoa e instituir a ceia, era necessário esses preparativos. Está na sua lição aí, está lá na tela também. De acordo com as ordens do mestre, 2 discípulos saíram para tomar providência quanto ao local onde celebrariam a Páscoa. Acreditam que teria sido na casa de Maria, mãe de João Marcos. Esse João Marcos aqui é o mesmo Marcos do Evangelho, certo? Que até outro dia eu estava falando com o irmão Antonelli. Nós não podemos confundir esse monte de João que tem aí no Novo Testamento. Tem pelo menos 3 ou 4 João. O João, profeta, João Batista, que comia mel e gafanhoto, que batizou de Jesus, era um. O João discípulo, João amado, o João que Jesus encostava a cabeça no peito dele, não é? É o João do Evangelho, é o mesmo João do Apocalipse, e tem ainda o João Marcos aqui, que o Evangelho leva o seu nome. Está lá na tela. Estes interpretam o fato de que Jesus ter enviado 2 discípulos secretamente à procura da casa, para que Judas não tomasse conhecimento com antecedência do local da reunião, visto que certamente o traidor avisaria aos príncipes dos sacerdotes e esses aproveitariam a ocasião para prender Jesus. Então, qual que é essa suposição aí? Jesus mandou que esses 2 discípulos preparassem o lugar para que Judas não tomasse conhecimento antecipado. Ele já tinha arquitetado o seu plano e ele entregaria talvez Jesus lá mesmo, ou até antes, né, de participar. Só que tudo tinha que seguir um cronograma. Ele tinha que participar desse momento. Sobre a Páscoa judaica, a Páscoa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, trata da obra redentora de Deus. Ao encenar e contar a história da Páscoa, o povo judeu, mesmo hoje, remete-se ao seu passado, identificando-se com seus ancestrais, ou seja, com seus pais.
que agarraram a esperança de entrar na terra prometida em meio à luta pela sobrevivência. O elemento crucial no ritual da Páscoa era o sangue do cordeiro sacrificial que oferecia proteção aos israelitas, né? Então, qual era o elemento crucial mais importante? Era a figura do cordeiro. Isso aqui eu já dei uma pincelada lá no início, e chegou exatamente aquele momento que o professor começa a acelerar, né? Já deu 10 horas, aí você já viu. Estamos entendidos até aqui? Alguma dúvida? Pergunta? Se tiver pergunta, você pode perguntar, o Joab responde. Cadê o microfone aí, Liminha? Eu quero fazer uma pergunta. A Bíblia relata a última Páscoa. Quantas Páscoas Cristo pregou, ou cada cidade que chegava e pregava uma Páscoa? Como é que foi isso? Se a Páscoa era anual, provavelmente, com a idade de 33 anos, Jesus teria participado 33 Páscoa, não é? Por que o texto aqui destaca essa questão aqui da última Páscoa ou da ceia, que na verdade ficou ali aquele negócio, era Páscoa, mas era a instituição da ceia? Porque aqui na verdade, exatamente isso, Jesus estava instituindo um novo ritual. Então, deixou de ser Páscoa e se tornou ceia. É por isso que tem esse destaque, não é? Ele não tinha tido esse ensino com os discípulos anteriormente. Provavelmente ele tenha participado de outra com os discípulos em outras ocasiões comuns. Normalmente, participou como um judeu tranquilamente normal, certo? Essa última aqui tem esse destaque exatamente pela questão da instituição da ceia. É por isso que há esse destaque aí, né, da última Páscoa. Ok? Respondido? Isso aí. Vamos lá. Na sua revista também está, além de encontrar o local apropriado, Pedro e João também foram incumbidos de preparar o alimento, oferecendo a todos o ritual de praxe. Então perceba uma coisa, tinha ali naquele momento o ritual normal da Páscoa, certo? Só que naquele momento, aí Jesus foi além. Jesus instituiu a ceia. Lá ainda, como não havia número suficiente de sacerdotes para imolar os cordeiros, aqui está falando de maneira geral agora, viu gente? Cada chefe de família ou seu representante poderia realizar a tarefa. Então o que acontecia? Lá mais, quando você pega lá no Egito, né, ainda, cada chefe de família preparou o seu cordeiro. O que acontece? O chefe de família ali, ele fazia o papel do sacerdote. Quando os animais eram levados para o tabernáculo ou para o templo para ser sacrificado, quem fazia isso lá no tabernáculo ou no templo era o sacerdote. Como não tinha sacerdote suficiente para estar na casa de todo judeu, quem assumia esse papel era o chefe de família, especificamente aqui na Páscoa. Ele é que era o responsável por matar o cordeiro, não é? Cuidar dos preparativos ali em família, certo? Vamos para o próximo. É só uma pincelada mesmo da agora para frente. A celebração da Páscoa, ao toque das trombetas sacerdotais, como era o costume, Jesus e os seus discípulos, como todas as demais famílias, deveriam tomar lugar à mesa para dar início à refeição memorial. Então perceba aqui que tem todo um ritual, ó. Tocava trombeta, trombeta não era qualquer trombeta, trombeta sacerdotal, todos então se assentavam à mesa, e agora para participar do memorial, como acontecia em qualquer outro lugar. Havia todo um ritual, está ali na tela, observado durante a celebração da Páscoa.
Por 3 vezes eram passados no decorrer da refeição taças de vinho que eram oferecidas e compartilhadas por todos os presentes. A seguir, ervas amargas embebidas em um molho também eram oferecidas. Logo após comiam os pães asmos, por último o cordeiro assado. Toda vez que compartilhavam do vinho eram feitas orações de agradecimento. Jesus e os discípulos cumpriram todo aquele ritual. Após a ceia pascal, era comum que continuassem juntos partilhando outros alimentos. Tem ainda uma outra questão. Eu não vou dizer que é pecado, porque seria um exagero da minha parte. Mas também, quem faz de maneira diferente, não tem problema nenhum, como é o nosso caso aqui. Algumas igrejas utilizam o pão asmo. O que é o pão sem fermento? Aquele pão feito de maneira artesanal ainda. Onde é que está o problema? O problema está neles ao dizer que quem não faz com pão asmo está errando. Certo? Eles fazerem com pão sem fermento não tem nada a ver. Ao meu ver. Eles dizerem que quem não faz o pão asmo está errado, porque a Bíblia não diz isso. Qual que era a questão do pão asmo aqui, sem fermento? Era a questão da Páscoa. Você não vê na instituição da ceia Jesus ordenar que o pão tinha que ser asmo. Tinha que ser sem fermento. Qual que é a defesa das igrejas que celebram com pão asmo, pão sem fermento? Eles pegam lá para falar a respeito do fermento do fariseu. Gente, aí é forçar demais a barra. Aí, realmente, o fermento do fariseu, por acaso, era pó royal? Claro que não era, gente. Me ajuda. Abre a mente. Me ajuda. O traidor é identificado. E como todo mundo já identificou o traidor também, no ponto 3, em memória de Cristo até que ele volte, a última ceia que o Senhor celebrou com seus discípulos remete-nos à sua morte. Este memorial faz-nos recordar de sua expiação substitutiva. O pão repartido representa o seu corpo, dado por nós, e o vinho, seu sangue derramado em nosso favor. Lá na tela, a ceia do Senhor constitui-se, portanto, em um cerimonial da qual o cristão toma parte repetidamente, lembrando-se da morte do Senhor até que ele volte. Este memorial também confere ao crente a oportunidade de examinar a própria vida à luz da fé em Cristo Jesus. Já falei no começo que é um memorial. Memorial de quê? Para nos fazer recordar da sua morte substitutiva no nosso lugar. O cordeiro no Antigo Testamento morria para que o pecador não morresse. Jesus morreu para que nós não morrêssemos. Qual que é o diferencial aqui? Eu até falei aqui outro dia num culto de jovens, tem um abestado ensinando na internet. Sabe essa turma que tem muitos seguidores? Não é só na internet não, porque ele faz também com plateia. Que o menos importante morre para o mais importante. Que o cordeiro no Antigo Testamento era menos importante, ele morria para que a pessoa então que é mais importante sobrevivesse. Aí nesse raciocínio imbecil dele, Jesus é menos importante do que nós, porque Jesus morreu por nós. Ô, gente, tem que pegar um sujeito desse dando ele um couro. Fala a verdade. Qual que é a diferença aqui? Quando é que vai precisar fazer novo sacrifício? Quando é que outro ser vivo vai ser preciso derramar um sangue dele no lugar do pecador? Nunca mais, gente.
O sacrifício do cordeiro no Antigo Testamento era imperfeito. Ele cobria o pecado por um tempo. Depois o pecador tinha que voltar lá de novo. Um exemplo aqui, uma ilustração interessante para você entender, é que aqui, vocês lembram aqui que cor que era essa parede aqui atrás? Era branca. Se você começar a mexer naquela tinta cinza ali, ó, você vai achar tinta branca. Se você for mexendo mais um pouquinho, provavelmente você vai achar outras cores de tinta embaixo. Era isso que acontecia com o sangue do cordeiro no Antigo Testamento. O sangue do cordeiro no Antigo Testamento, ele não lavava a vida do pecador, apenas cobria. O sangue vinha e cobria. O sangue de Jesus é diferente do sangue dos cordeiros, dos animais que morriam no Antigo Testamento, porque o sangue de Jesus, ele não cobre, ele lava. Pronto, ele purifica, acabou. É um sacrifício para nunca mais acontecer. Ele é eterno. Ele tanto é que é eterno, que o sangue de Jesus, o poder do sangue dele derramado, ele tanto alcançou a eternidade para frente, quanto para trás. Para frente, aqueles que haveriam de reconhecer aquilo que ele fez. Para trás, aqueles que acreditavam que um dia o cordeiro seria morto. O texto do Apocalipse diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lá no Gênesis, você já vê pré-determinado o que Jesus faria. Então, ou seja, as pessoas do Antigo Testamento morreram crendo que o cordeiro viria. Nós cremos que o cordeiro já veio. O sangue de Jesus no meio aqui, ó, alcança quem acreditava que viria, alcança quem acredita que ele já veio. Pronto. O resumo da ópera é esse. 3.1. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Jesus instituiu uma nova refeição como um memorial da sua morte, como a representação da comunhão promovida pelo corpo e pelo sangue de Cristo. A ceia do Senhor constitui-se, portanto, em uma proclamação e em um símbolo da esperança dos fiéis quanto ao seu retorno. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós não temos o hábito da expressão Santa Ceia. Já percebeu? Percebeu? Nós não temos esse hábito. Algumas igrejas têm. Nós não temos esse hábito. Nós não tornamos sacramento. A questão aqui da santa aqui é apenas uma mudança de expressão do sacramento lá da igreja católica, né? De tornar santificado, daria aqui uma expressão aqui quase que de ter poder. Não é esse o nosso caso. Então nós não temos essa expressão aí da Santa Ceia. 3.2. O vinho da ceia do Senhor ilustra a concessão da vida, um sacrifício de sangue que inaugura a nova aliança para aqueles que respondem à oferta da salvação. Então, o que é o vinho? Ilustra aqui a concessão da vida, o sacrifício de Cristo. Por exemplo, eu vim de uma igreja que tem o hábito, algumas pessoas aqui que estão me ouvindo aqui, que vieram também dessa mesma igreja, já ouviram isso centenas de vezes. Por exemplo, não é um hábito aqui da Renascer. Eu não sei se outra batista faz isso, mas aqui pelo menos não é o hábito. O diácono, quando vai entregar a ceia, tem o hábito de dizer a pessoa que vai pegar. Por exemplo, normalmente é distribuído separadamente o pão e depois o cálice. Aí o diácono diz para a pessoa que vai pegar: isto é o meu corpo,
que foi entregue por vós. Aí entrega o pão. Aí vai entregar o cálice. Isto é o meu sangue, que foi derramado por vós. Só que algumas pessoas, aí aqui não é só essa questão aqui que eu estou dando do exemplo de repartir a ceia. Algumas pessoas, quando vão mencionar exatamente esse texto aqui, diz errado. Eu já vi muita gente fazer isso errado. Este é o meu corpo que foi entregue por vós. Não é este, é isto. Você dizer que é este, você está dizendo que é o pão, é o pedaço do corpo de Jesus. Está errado. Certo? Então, isto aí dá uma conotação de simbologia. Isto é o corpo, isto é o sangue, ou isto é uma representação do sangue ou do corpo. Não é este é o corpo, este é o sangue. Estão entendendo aqui a diferença? Isto tem a ver com simbologia, é o que o texto diz. Este dá um entendimento de ser de fato, ok? Então nós não podemos cair nesse erro, nós precisamos fazer essa interpretação aí para que haja uma compreensão melhor. E para fechar, a morte de Jesus simbolizada pelo pão e pelo vinho seria uma renovação da nova aliança do Novo Testamento. Seu sangue seria derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sua morte não seria o fim, mas parte do reino de Deus, como uma dimensão futura. Interessante uma fala do pastor Célio aqui domingo, no culto das 17, quando ele ministrou a ceia. Que a única pessoa que tem autoridade para tirar você da ceia é você mesmo. Paulo falou assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando ele diz isso, implicitamente ele está dizendo para mim que eu não tenho uma ferramenta para medir você. Eu não tenho uma medida nem de peso e nem de tamanho para medir você. Você já percebeu que de vez em quando alguns de nós querem fazer exatamente isso? Medir o outro. E é tão interessante que ele diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e então, ou assim, participe. Qual que é a questão aqui? Examinar. Quando nós fazemos isto com uma medida justa, porque esse exame aqui não pode ser um exame hipócrita, tem que ser um exame justo. Qual que é o exame justo que eu faço? É saber que eu estou diante do sangue do Cordeiro, gente. É saber que eu estou diante do fato de Jesus ter morrido por mim, ele inocente e eu pecador. Então eu não posso fazer um exame desse hipocritamente. Quando eu faço esse exame, eu percebo as minhas mazelas, eu percebo as minhas transgressões, eu percebo o meu pecado. Não tenho outra alternativa ao perceber as minhas mazelas, a não ser me render a Jesus, me prostrar, pedir misericórdia. E quando eu faço isso, eu estou apto para participar. É isso que Paulo está dizendo. Então eu achei interessante essa colocação do Célio. Ninguém tem autoridade a não ser você. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, nos ajude, mantenhamos a esperança de que nós faremos isto até que Ele volte. Ou eu podia voltar hoje. Podia voltar hoje. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado.